Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças por essa reunião, por todos nós que estamos aqui. Te pedimos a bênção por aqueles que não puderam estar. Te pedimos a bênção sobre a pessoa que tu escolheste para transmitir a mensagem e tu a use durante esse tempo. Tu derrame toda sorte de bênçãos e glória sobre ela. Abençoe a todos nós. Limpe agora nossa mente de qualquer problema, de qualquer interesse humano, para que nós possamos concentrar em tudo que tem a nos revelar. Encha o nosso coração de amor e a nossa mente de leveza para estimular tudo que tens a nos transmitir. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, né? Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. E vamos, aqueles que souberem, poderão cantar. E essa música, ela fala, né? Vamos exaltar o seu nome. E também nos lembra de momentos que tivemos, né, com Ele, no dia em que Ele nos encontrou, né? Então, vamos adorá-lo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um outro semi-igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim.
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, aleluia. Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão participando desse culto ao vivo, que estão acompanhando a gravação. Eu fico muito feliz com a presença e a participação de cada um. Queria convidar você, se você puder, orar comigo, para nós pedirmos a iluminação e a direção de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar e para aprendermos da Tua palavra, Pai. E nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ilumine, nos guie, nesse momento que nós vamos ter de reflexão, de aprendizado, que o Senhor me ajude, capacite para que eu possa transmitir a Tua palavra de forma clara, precisa, porque só a Tua palavra pode ser relevante, útil e proveitosa para aqueles que a ouvem, Pai. E que o Senhor possa abrir a mente, o coração de cada um, para que cada pessoa possa compreender, receber, acolher e aplicar a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e já agradecemos com confiança, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós começarmos a nossa reflexão de hoje sobre a palavra de Deus, eu queria contar e compartilhar com vocês que nos últimos dias eu tive a oportunidade de me reunir com amigas e amigos queridos, chegados, e nós podemos conversar, passar tempo juntos. Foram momentos muito bons, agradáveis, que me trouxeram muita alegria, paz e renovaram as minhas energias para dar conta aí das demandas, né, do dia a dia. E pensando nisso, eu fiquei refletindo também sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a amizade que Ele quer ter conosco, que Ele nos convida a ter. E eu me lembrei da história de Abraão. Abraão é uma figura bíblica muito conhecida, um profeta, um patriarca, que teve um papel muito importante na história do povo de Deus. E ele é o pai da fé, é um modelo para nós de fé. E um dos títulos, uma das formas pelas quais ele é referido na Bíblia é como amigo de Deus. Então eu queria pensar hoje com você sobre alguns pontos na vida de Abraão que demonstram isso para nós, essa amizade que ele tinha com Deus e como que isso se deu, né? Por que ele é chamado assim? Como que nós podemos ver isso na vida de Abraão? Mas antes de nós passarmos então para a história de Abraão propriamente dita, eu queria trazer para a gente pensar junto uma definição do dicionário mesmo, sobre o que é um amigo. Qual que é a definição de amigo, né? E o dicionário vai trazer assim para nós, que amigo é a pessoa a quem se ama, em quem se pode confiar, com quem se tem uma relação de afeto, de companheirismo, de amizade, de confiança. E aí, qual que é a definição de amizade que o dicionário traz, né? Amizade é um sentimento de afeto, de carinho, de estima e dedicação que uma pessoa demonstra por outra, sendo que essa pessoa também retribui esses sentimentos, né? Então existe uma reciprocidade, é algo mútuo, né? E ao ter em mente essas definições, essas palavras que são utilizadas, é interessante a gente pensar como Deus quer se aproximar de nós, ter um relacionamento íntimo. E essa é uma escolha dele, de Deus, totalmente de Deus, é uma iniciativa dele, sem nenhum mérito nosso. E a gente consegue perceber isso na vida de Abraão. A história de Abraão, ela começa a ser contada na Bíblia, ali no final do livro de Gênesis, no capítulo 11, quando as escrituras vão dizer que Terá, o pai de Abraão, junto com Abraão, com a mulher dele, a Sara, com seu sobrinho Ló, sobrinho de Abraão, né, no caso, neto de Terá, eles saem da terra natal deles, que é a cidade de Ur dos Caldeus, que hoje é onde fica o Iraque, né, é o sul da Mesopotâmia,
E eles partem, então, rumo a Canaã, né? Que fica mais ou menos entre 1.400 e 1.600 quilômetros ali de distância de Ur dos Caldeus. E esse percurso eles fazem, a Bíblia vai relatar, em obediência a um chamado de Deus, a uma aparição de Deus a Abraão, que fala para ele, né? Sair da terra dele, onde ele estava, e ir para uma terra que Deus mostraria a ele, né? Que ele não sabia até então que terra era essa. Então, o que a gente tem é uma família vivendo numa terra qualquer, debaixo das leis daquela terra, adorando os deuses daquele lugar, e de repente a gente tem o Deus do céu, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, né? Se revelando a Abraão. A palavra vai dizer que nós temos um conhecimento geral de Deus por meio da criação, da natureza. A palavra vai dizer, né, lá no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, né? Então a gente tem um conhecimento de Deus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele criou, né? Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas de repente Deus fala com Abraão, Deus aparece a Abraão de forma visível e audível, de alguma forma ele manifesta a sua presença de maneira concreta e fala com Abraão. Ele se revela a Abraão de uma forma direta, particular, pessoal, relacional. Esse é o convite de Deus a Abraão para ser amigo dele. Ele se apresenta como o Deus do céu, o Deus Altíssimo, o Deus Criador do universo, todo-poderoso, eterno, que sempre existiu, que conhece e sabe de todas as coisas, que está presente em todos os lugares e que governa a história. Então, isso está lá em Gênesis 12, Deus fala com Abraão e diz, né, para ele, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele dá uma ordem e logo em seguida ele faz uma promessa. Ele diz assim, o Senhor, né, Abraão, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então tem algo que Deus vai fazer e algo que Abraão vai fazer, que Deus vai usar Abraão como instrumento para ser uma bênção. Ele vai ser abençoado e vai ser uma bênção também para os outros povos, né? Para as outras famílias da terra. E Abraão é impactado por essa visão, por essa conversa com Deus e ele diz sim, ele aceita o convite, ele crê em Deus. Deus também promete que Abraão teria muitos descendentes e que esses descendentes herdariam aquela terra. Abraão confia na promessa e responde. Primeiro ele já, no momento ali, ele já constrói um altar em honra ao Senhor, a Deus, e ele faz isso por onde ele passa, em várias outras passagens, em vários outros momentos, a Bíblia mostra isso, né? E com base na palavra de Deus, ele se dirige com a sua família para aquela terra. E na sequência a gente vê, conforme o relato bíblico vai avançando, a gente vê um relacionamento sendo construído. A gente vê Deus protegendo Abraão, cuidando da sua segurança, né? Tornando um homem próspero, com muitas posses. Abraão também se envolve em um embate militar, né? Em uma guerra. E o Senhor dá a vitória a Abraão e aos seus aliados, né? Contra os inimigos. Mas eu queria chamar a atenção para um episódio que está relatado lá no livro de Gênesis, capítulo 15, e é um momento em que as grandes promessas de Deus na vida de Abraão ainda não tinham se cumprido, porque Abraão já estava em Canaã, na terra prometida por Deus a ele, mas havia outros povos habitando aquele lugar, então ele vivia naquela terra como estrangeiro, vivia em tendas, e Abraão também não tinha o seu filho, o seu herdeiro, porque Sara era estéril, e embora Deus tivesse feito essa promessa de um herdeiro, tanto Abraão quanto Sara já estavam em idade avançada, além do fato dela ser estéril, e Deus aparece para Abraão mais uma vez e fala com ele. E eu vou colocar aqui para nós ouvirmos, porque é um trechinho maior, para a gente ouvir essa passagem, então, que está lá em Gênesis, capítulo 15, dos versículos 1 até o 7. Vamos ouvir. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão.
Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Amém. Então aqui nós vemos Deus falando mais uma vez com Abraão e dizendo a ele palavras de encorajamento, né? Esse episódio aconteceu logo depois de uma guerra e as promessas, né, como eu disse, não haviam se cumprido ainda. E Deus diz então a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Deus também escuta o que Abraão tem a dizer, né? Abraão compartilha ali com Deus, embora Deus já saiba, já soubesse, mas ele compartilha o que está no seu coração, o que está o afligindo, e ele diz para o Senhor como que isso vai acontecer, como é que as promessas do Senhor vão se cumprir, se eu não tenho um herdeiro, se meu herdeiro vai ser o meu servo, né? E o Senhor, em vez de o repreender, o acusar, né, de incredulidade, o Senhor reafirma aquela promessa que ele já havia feito, né, de que esse herdeiro não seria esse servo, mas seria um filho gerado, né, um filho de Abraão. E ele reafirma que a descendência de Abraão seria numerosa. E ele lembra a Abraão quem ele é, quem que está falando essas coisas. É o Deus Altíssimo, mas é o amigo, é o Deus que se revelou a ele, que o chamou, que o tirou da terra, que o havia trazido em segurança até ali, que o havia protegido, que o havia feito prosperar. E Abraão, mais uma vez, creu na palavra do Senhor Deus e foi fortalecido. E essa fé de Abraão era sempre acompanhada de atos concretos que demonstravam essa fé. Então, quando Deus aparece para Abraão, ele sempre vai dar instruções, né, para que Abraão seja íntegro e ensine os seus filhos também a fazerem o que é correto, o que é justo, o que é bom, a andar nos caminhos do Senhor. E entre esses atos de fé, aquele que mais a gente pode dizer que se destaca, né, que é bem conhecido, é quando Deus coloca Abraão à prova, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 22. E Deus pede então para que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, né? A promessa de Deus se cumpre. Abraão, apesar de já estar em idade avançada, apesar de Sara ser estéril, eles têm o seu filho prometido, Isaque. Mas quando Abraão menos esperava, quando Isaque era um jovem, provavelmente um jovem adulto, a Bíblia não especifica, né, a idade que ele tinha, mas Deus pede então para que Abraão ofereça em sacrifício, um holocausto, né, que era uma oferta queimada. E Abraão então obedece a Deus, faz todos os preparativos, vai até a região de Moriá, até o monte que Deus havia indicado, leva a lenha, faz o fogo. E Isaque pergunta, né, a Abraão, naquele momento do sacrifício. Isaque parecia não saber, né, o que estava ocorrendo, e pergunta então para Abraão, né, porque a lenha está aqui, a brasa está aqui, está tudo preparado, mas onde que está o cordeiro, né, a oferta do sacrifício? E Abraão responde que o próprio Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. E de fato é o que acontece, né, quando Abraão pega então a faca para sacrificar o seu filho Isaque, o próprio Deus o impede, né, de fazer esse sacrifício e mostra, né, revela a Abraão. Abraão vê um carneiro amarrado num arbusto e pega então aquele carneiro e sacrifica no lugar do seu filho. E Deus confirma mais uma vez as suas promessas a Abraão de uma descendência numerosa, da posse da terra, de que ele seria uma bênção e seria abençoado também, né? E é curioso que o Novo Testamento, lá no livro da Carta aos Hebreus, vai revelar para nós, né, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 19, né? O que será que Abraão pensou, né? Por que Abraão se dispôs a fazer esse sacrifício, né?
do seu filho. E Hebreus 19 vai dizer assim, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então é curioso a gente pensar nisso, né? E também a revelação do Novo Testamento vai mostrar para nós que esse cordeiro que foi sacrificado, que Deus proveu, que foi sacrificado no lugar de Isaac, né? É uma prefiguração, um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E de fato Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Foi um sacrifício aceitável a Deus. Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E promete para nós que nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele. Iremos nos encontrar com Ele, onde Ele está. E é maravilhoso a gente perceber como Deus intervém na nossa vida e entra na nossa história de forma concreta para confirmar essas promessas. E um exemplo disso está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que vai contar para nós a história de Lázaro, de Marta e de Maria, que eram amigos de Jesus, amigos que o Senhor Jesus teve enquanto viveu aqui nessa terra. A Bíblia vai relatar então para nós que Jesus amava Maria, Marta, Lázaro, e Lázaro fica doente. Mas Jesus, em vez de ir correndo para onde Lázaro estava para curá-lo, como talvez as pessoas esperavam, a Bíblia diz que ele espera 2 dias para se dirigir até onde Lázaro estava. E ele diz aos seus discípulos que aquela doença não acabaria em morte, que aquela doença era para a glória de Deus. Mas, quando Jesus chega lá, onde Lázaro estava, ele já havia morrido. E Jesus então vai conversar com essas 2 irmãs, Maria, Marta, e elas vão dizer para ele: nós sabemos que se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Nós sabemos que mesmo agora, Deus te dará tudo o que você pedir a Ele. E nós também sabemos que Lázaro vai ressuscitar no último dia, como nós acabamos de falar aqui, né? Elas afirmaram isso, que essa vida não acaba aqui, que Lázaro ressuscitaria com Jesus, com todos os que creem nele. Mas Jesus vai responder que, na verdade, Lázaro iria ressuscitar, de fato, ali naquele momento. E ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso ele vai dizer para Marta e pergunta se ela crê nisso. E ela diz que sim, que crê nas palavras do Senhor. E então Jesus vai até lá onde Lázaro estava sepultado. E a Bíblia vai dizer que ele chora. Embora ele soubesse que pelo poder de Deus Lázaro ressuscitaria, ele se comove profundamente ao ver a tristeza de Marta, de Maria, de todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas para lamentar a morte de Lázaro. Então ele ora a Deus, ao Pai, e agradece, porque o Pai sempre o ouve. Ele diz: eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre me ouve, assim como Ele sempre nos ouve também. E então ele ordena que seja retirada a pedra que fechava aquele túmulo e ordena a Lázaro que saia. E Lázaro é trazido de volta à vida. E isso é maravilhoso, não só por causa do milagre grandioso, magnífico, sobrenatural de Deus, mas porque era uma confirmação daquela promessa do Senhor e uma demonstração de amor, de amizade e do poder e da glória de Deus também, né? E essa história é uma história bonita, comovente, traz muitas lições para nós. E não só isso, mas Jesus também se revela a nós, revela Deus a nós, porque Ele é o próprio Deus encarnado, né? Deus que se fez homem. E Ele nos convida a sermos seus amigos. Já no Antigo Testamento, nós podemos ter esse vislumbre de Jesus como nosso intercessor, como nosso advogado e como nosso amigo. E nós podemos ver isso através da história de Jó. É uma história também bem conhecida, talvez você conheça, que Jó perde a sua família, seus bens, a sua saúde. E diante dessa situação, seus amigos vão até ele e, em vez de lhes oferecerem consolo, conforto, conselhos, encorajamento, eles dizem palavras muito duras de julgamento, de acusação, dizendo que
se Jó estava passando por aquela situação, algum pecado ele deveria ter, né? Seria algum castigo, talvez por alguma coisa que ele fez. Mas eles não conseguem apontar nada de concreto, de algo errado, algo condenável, alguma injustiça que Jó tivesse praticado, algum pecado. E durante, então, esse diálogo que é relatado para nós na Bíblia, entre Jó e os seus amigos, lá no capítulo 16 do livro de Jó, versículo 19, ele vai dizer assim para os seus amigos: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é o meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa do amigo. Aleluia! É impressionante como essas palavras, embora Jó não tivesse a revelação plena de Jesus como Salvador, como mediador, intercessor, mas é impressionante como essas palavras, escritas tantos séculos atrás, descrevem com perfeição quem Jesus é, o que ele fez e quem ele é para nós. Esse amigo, Senhor, Salvador, mediador, intercessor e advogado, que defende a nossa causa como quem defende a causa de um amigo. E lá no Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 15, o Senhor Jesus, na última ceia, está falando com seus discípulos, né, e dizendo sobre o que vai acontecer, que ele vai ser crucificado, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia. Vai dizer aos discípulos que eles terão lutas, terão aflições, mas que é para eles terem bom ânimo, porque o Senhor Jesus, né, porque ele já venceu o mundo. E é nesse contexto, então, de comunhão, de intimidade, de partilha, naquele momento da última ceia, momento tão importante, decisivo, é que o Senhor Jesus chama os seus discípulos de amigos. Era um momento difícil, um momento de dúvidas, de incertezas, de tristeza. O Senhor Jesus estava dizendo coisas muito duras, ele seria humilhado, crucificado, morto, ressuscitaria sim ao terceiro dia, mas era um momento de separação, um momento de angústia, e o Senhor Jesus estava reafirmando que aquele laço que os unia não poderia ser rompido. Então eu vou colocar para nós ouvirmos o trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 10 até o versículo 16. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Deus seja louvado. Então o Senhor Jesus está falando aqui do seu amor que ele demonstra pelos seus discípulos, dando a vida por eles, da alegria que ele deseja para os seus discípulos, para os seus amigos, que eles tenham uma alegria plena, completa. Ele relembra tudo aquilo que eles compartilharam, que ele revelou tudo que ele aprendeu do Pai, tudo que ele ouviu do Pai aos seus discípulos. Os planos de Deus, a obra de Deus, o projeto da redenção, e que por isso eles tinham motivos para ter confiança, para ter esperança. E diante disso, ele diz então: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E ele diz: o meu mandamento é esse: como eu amei vocês, vocês amem uns aos outros também. E assim como Abraão, que conheceu a Deus e confiava em Deus, na fidelidade de Deus, poder de Deus, muito mais agora esses discípulos tinham conhecido o próprio Deus em pessoa, vivendo nessa terra como ser humano, e tendo a certeza de que, conhecendo esse Deus, conhecendo a vontade dele e buscando viver de forma alinhada com essa vontade, pedindo conforme a vontade de Deus,
eles podiam ter a certeza de que esses pedidos seriam atendidos. Os pedidos em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que essas promessas não são só para aqueles discípulos naquele momento, naquela época, mas também para nós hoje, para todos aqueles de nós que quisermos e aceitarmos esse convite de sermos discípulos de Jesus, de seguirmos os seus ensinamentos, de confiarmos no seu sacrifício pelos nossos pecados, de o aceitarmos como Senhor, como Salvador nosso, pessoal. Essas promessas são para aqueles de nós que aceitarmos esse convite, de sermos amigos de Deus, de construirmos esse relacionamento, de buscarmos conhecer o Senhor cada vez mais. É importante a gente lembrar que o Novo Testamento ensina para nós que a promessa do Senhor a Abraão, de que ele teria muitos descendentes, inúmeros descendentes de todos os povos, ela se cumpre em Jesus Cristo, que veio a esse mundo como um judeu, como um descendente físico de Abraão, mas além disso, pela fé nele, no sacrifício dele, povos, pessoas de todos os povos, de todas as nações são abençoadas. Se você tem fé em Deus, como Abraão teve, você é um filho de Abraão, você é um desses descendentes espirituais que foram prometidos a Abraão por Deus. E eu espero que você aceite esse convite que Deus oferece para que sejamos seus amigos, para que de fato ele faça parte do nosso dia a dia, para que de fato nós tenhamos um relacionamento real, concreto, verdadeiro, profundo com ele. Se você não conhece a Deus, talvez essa seja uma oportunidade de você buscar a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, de quem ele é, da vontade dele, por meio da sua palavra escrita, das escrituras, da leitura, do estudo, por meio da palavra pregada, por meio da oração, tendo fé que Deus escuta você quando você fala, que Deus se importa com você e que Deus te responde. Deus também se revela a nós por circunstâncias, acontecimentos do nosso dia a dia. E Ele também promete àqueles que crerem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha habitar no coração, no seu interior. Ele ilumina a mente, dirige os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os atos. É algo sobrenatural, sim, mas também se nós formos pensar nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, como nós vamos sendo transformados, quando nós convivemos e nos relacionamos com as pessoas, nós vamos nos parecendo com as pessoas com quem nós convivemos e temos proximidade, temos intimidade. E da mesma forma é com Deus, quanto mais tempo a gente passar com Deus, a gente mais vai conhecer a vontade dele para nós e mais nós vamos nos parecer com ele, nos parecer com o Senhor Jesus. E essa é a vontade dele para nós. O único amigo perfeito que você pode ter é Deus, é o Senhor Jesus. Eu não sou uma amiga perfeita, meus amigos também não são perfeitos, mas Jesus é esse amigo perfeito que nos aceita, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. E se você já conhece a Deus, se você já é amigo de Deus, que você possa aprofundar o seu relacionamento, que você possa ser fortalecido, encorajado, que Deus te conceda a graça de perceber cada vez mais a presença dele, o agir dele na sua vida a cada dia, a cada momento, que ele possa se tornar cada vez mais real para você, que você possa vê-lo como seu amigo de fato no seu dia a dia, que você o busque nos momentos de tristeza e também de alegria, e que você possa viver muitos momentos memoráveis e inesquecíveis na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, lembrar do sacrifício dele, lembrar que ele nos amou, como foi falado no Evangelho de João, que ele deu a vida por nós, e esta canção vai dizer isso, que ele nos amou, que ele morreu por nós. Então, aqueles que souberem podem cantar.
se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio, o fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus Cristo, que, como bem diz essa canção, por amor Ele morreu por nós, por amor Ele se entregou para que nós pudéssemos ter a chance de sermos amigos mais achegados que irmãos, como diz na própria palavra dele e como muito bem ministrado pela irmã. Glórias ao seu nome, Jesus Cristo. Oremos, então, ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agora em sua presença. Pai, esse culto maravilhoso que tantas reflexões nos trouxe, que tantos pensamentos nos trouxe, tantas lembranças, tantos
pensamentos de amigos que nós tivemos, de amigos que nós temos, de pessoas com quem nós sabemos que podemos contar, ou mesmo de amizades que tivemos outrora, mas não temos mais, mas tudo há um porquê. E, acima de tudo, o Senhor, Pai, por meio da nossa irmã, frisou a importância de nós querermos ser amigos do Senhor, amigos de Jesus Cristo, amigos do Senhor, amigos do Espírito Santo, porque o Senhor é fiel em todos os momentos. Os nossos amigos terrenos, pelos quais nós também agradecemos, sabemos que são imperfeitos, sabemos que cometem erros, como nós também cometemos erros, mas o único perfeito és tu, ó Jesus Cristo. E por isso, Pai, nós pedimos, como eu nunca canso de dizer, que nós possamos te conhecer mais e mais, te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Desde, meu Deus, daquela pessoa que nunca ouviu falar do nome do Senhor, que está ouvindo o nome de Jesus Cristo pela primeira vez por intermédio desse culto familiar, até, meu Deus, as pessoas que têm mais afinidade, por assim dizer, com a Bíblia, ou que oram todos os dias, Pai. Que nós sempre prossigamos em te conhecer, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós convivemos com alguém, como disse, meu Deus, a sua serva, quanto mais nós convivemos com alguém mais parecidos, inconscientemente nós ficamos com aquela pessoa. Portanto, Jesus, nós queremos, meu Deus, que nós nos tornemos parecidos com o Senhor, que nós possamos, Jesus, sermos amáveis como o Senhor é, que nós possamos ser, Jesus Cristo, meu Deus, o mais imaculado possível, o mais parecido possível em todos os sentidos com o Senhor, Pai, seja para ajudar o próximo, seja para ajudarmos a nós mesmos, seja, meu Deus, para compreender o próximo ou para compreendermos a nós mesmos, Pai. Por isso nós te pedimos nessa noite que tu possas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, adentrar a cada coração que me ouve neste momento, que tu possas conversar conosco, Pai, à sua maneira, meu Deus, do modo que só o Senhor sabe, seja por meio de uma música, seja por meio de uma oração, seja por meio, Jesus Cristo, de uma palavra, de um texto, de uma poesia, de uma melodia instrumental, Pai. O Senhor pode falar conosco. Tens liberdade, Pai. Para um amigo nós damos liberdade, por isso nós queremos dizer nessa noite, e assim dizemos, que nós damos liberdade para que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor desejar, para que o Senhor haja em nossas vidas da maneira que o Senhor desejar, abrindo nosso entendimento com respeito aos nossos pensamentos, com respeito aos nossos projetos, com respeito às nossas decisões, com respeito ao nosso aprendizado, com respeito a tudo que acontece conosco, que nós possamos extrair sempre, Jesus, o melhor de todas as situações, porque nada é por acaso, e que em o nome de Jesus Cristo, em todos os momentos, a sua mão esteja conosco. Nós agradecemos porque sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve, ainda que nós sejamos pecadores, indignos, impuros, Pai, nós não temos dignidade, Pai, para querermos sermos iguais ao Senhor, mas humildemente pedimos, suplicamos que sejamos o mais parecidos o possível com o Senhor, na medida das nossas imperfeições, Pai, mas que o Senhor opere em cada segundo, em cada característica de cada um que me ouve, inclusive de mim, neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos um resto de semana extremamente abençoado. Agradecemos porque sabemos que assim será, porque sabemos que tudo está em suas mãos e que tudo há um porquê nesta vida, desde o porquê nós levantamos até o porquê nós proferimos certas palavras, ou o porquê nós ouvimos certas coisas, ou o porquê nós optamos por certos caminhos e não por outros. Portanto, Pai, agradecemos e pedimos que o Senhor seja sempre a nossa luz, a lâmpada para os nossos pés, com a sua palavra, para que nós possamos tentar dar, não os passos perfeitos, porque isso para nós é impossível, mas os passos, os mais próximos da perfeição que sejam possíveis à medida das nossas imperfeições. Purifica-nos com o seu sangue que nos salvou, em o nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e lhes conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para vocês e lhes dê paz. A igreja diz amém. 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 Agradeço a todos pela participação. Lembrando, hoje a palavra-chave será Isaac. Peço a você que deixe nos comentários a palavra-chave para eu saber que você assistiu até aqui, no final, e possa receber um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.